Bolívia. Na Bolívia existem diversas civilizações, entretanto, teve uma que se tornou a mais importante entre elas, a civilização Tiahucano, pois acabou se tornando parte do Império Inca no século XV. Já no século XVI, após a chegada dos espanhóis, a Bolívia, por ser rica em depósitos de prata, acabou sendo incorporada no vice-reino do Peru, e tempos depois, no Rio de Prata. No ano de 1809, começou-se a luta pela independência da Bolívia, mas só em 1825 que foram libertos por Simão Bolívar. Daí que saiu o nome do país. Esse território se uniu por período de pouco tempo com o Peru, mas logo após conseguir tornar-se totalmente independente, e assim, passado alguns anos, devido às guerras e às vendas, perdeu uma boa parte do seu território, mesmo possuindo muitas terras. Já no início do século XVI, os espanhóis chegaram e escravizaram esses povos, que ali habitavam. O líder Inca Tupac Amaru II liderou uma revolta contra a escravidão de seu povo no século XVIII. Toda essa revolta começou no Peru, e como todos sabemos, o Alto Peru foi uma das primeiras colônias espanholas a resistir em 1809. Em 1825, tornou-se independente sob a liderança de Simão Bolívar e Antônio José Sucre. O primeiro presidente da Bolívia foi Simão, e o país foi nomeado Bolívia em sua homenagem. Geografia. A Bolívia é localizada na América do Sul, se limita ao norte e ao leste do Brasil, e não possui saída para o mar. Possui um território de 1.098.581 km², totalizando 9.862.860 habitantes, sendo 66,2% que reside em áreas urbanas e 34% em áreas rurais. No país predominam dois tipos climáticos, o equatorial, que é a depressão amazônica, e o de montanha, que é o altiplano. É lá onde a Cordilheira dos Andes atinge a largura máxima e a cidade de La Paz, que é a capital mais alta do mundo, com 3.636 metros. Ainda essa nação possui duas capitais, como La Paz, que é a sede do governo e administrativa, e Sucre, que é legalmente aceito. Infelizmente, é uma das nações economicamente mais pobres do subcontinente sul-americano, possuindo uma taxa de mortalidade infantil altíssima, 43.000 a cada 1.000 nascidos. A expectativa de vida é uma das menores do continente, 65 anos. É nesse território que está de 30% a 40% de toda a biodiversidade mundial, abrigando 3 sistemas hidrográficos, que são eles a Bacia do Rio Amazonas, constituída em sua maioria pelos rios Madre de Dios, Orton, Guaporé, Itenês, Abunã, Beni e Ata. A Bacia Central, formada pelos lagos Titicaca, Pupô e o Rio Desaguadero, e a Bacia do Sul, composta pelo Rio Paraguai, Pilcomayo e Bermejo. O clima boliviano é bem variado, graças e principalmente às grandes diferenças de altitude, fato que faz a temperatura oscilar muito. Das diversas regiões e graças à diversidade de relevos, a ação de fenômenos El Niño e a circulação dos ventos alísios. As estações podem ser chuvosas, novembro a março, ou secas, de março a outubro. Na região norte, nas planícies amazônicas, o clima é quente o ano todo, por volta de 30 graus, e chove muito. Na região do Chaco, o clima é semiárido. Na área central das terras baixas, o clima é tropical, podendo ser úmido ou seco. Bem, sobre a bandeira. A bandeira da Bolívia também é conhecida no país como La Tricolor, que é composto por 3 faixas horizontais de mesmo tamanho. A faixa superior é na cor vermelha, a do meio na cor amarela e a inferior verde, significado das cores. A cor vermelha simboliza o sangue dos heróis nacionais que foi derramado em defesa da pátria, pela independência e preservação da República. A cor amarela simboliza as riquezas e os recursos naturais, principalmente o ouro. A cor verde simboliza a natureza do solo boliviano e a esperança. Bem, a origem da língua. O espanhol, principal idioma da Bolívia, no século XVIII, os colonizadores espanhóis proibiram o uso de Quechua, que era uma língua que era nativa do território. Como incentiva para os habitantes locais a adotarem a língua espanhola, porém é considerado um dos países com maior número de línguas ofício do mundo. Por esse motivo, às vezes fica dividido o número de línguas faladas por cada habitante ou região. O castelhano é o dialeto espanhol mais usado, sendo uma língua muito dominante, passando a ser conhecido como o espanhol boliviano, se dividindo em vários outros nomes característicos.
Já na cultura, uma das coisas mais cativantes da Bolívia é a pura prevalência da música e da dança coloridas e alegres do país, conhecido localmente como folclore. As tradições musicais do local são mantidas vivas através de desfiles de rua agitadas, que são realizados regularmente em todo o país. Entre alguns exemplos, podemos destacar a morenada. Diferencialmente boliviana, morenada é provavelmente o gênero mais popular e contagiante do folclore. Conta a história de escravos africanos que foram trazidos para trabalhar nas minas de prata de Potosí, sob o comando dos espanhóis. Isso é representado em suas roupas imaculadas, onde os homens usam máscaras de cor preta e barbas compridas, enquanto os sinos em torno dos tornozelos significam o tilintar das correntes de escravos. As mulheres, por outro lado, usam minissaias provocantes e blusas coloridas com decotes profundos, um tema comum entre a maioria dos gêneros da dança boliviana. A música, roupas e movimentos da dança são surpreendentemente otimistas para algo que simboliza opressão. Caporales. Esta dança facilmente reconhecível é uma das mais espirituosas e sempre uma das favoritas do público. É uma dança relativamente nova, originária há apenas 50 anos, da comunidade afro-boliviana de Los Yungas, dedicação à Virgem de Socorro. Sua inspiração veio de El Caporal, um capataz mestiço que supervisionava os escravos de Potosí. Os homens vestem macacões brilhantes e multicoloridos, com um chapéu de capataz e um chicote, enquanto as mulheres estão escassamente vestidas. A dança é considerada uma das mais difíceis de dominar, exigindo uma quantidade considerável de prática antes de cada evento. Os participantes têm que seguir uma série de passos complexos antes de saltar para frente e chutar o ar. Uma façanha atlética que se mostra difícil no ar das regiões de alta altitude da Bolívia. Sobre a culinária. Bem, primeiro temos a salchipapas, que ele é um prato típico e deu nome a esse prato por causa dos seus dois ingredientes principais, que é a salsicha e papas, batata. E esse prato é um prato considerado barato e a gente o encontra na rua por vendedores e por restaurantes simples. Pique macho é um prato que foi criado há 50 anos em um restaurante Cochabamba. Foi batizado porque ao preparar o prato são muitos ingredientes e que só era só para machos, com forma de brincadeira, e assim se chamou pique de macho. E esse prato é bom para servir de entrada ou como prato principal. Temos também o antecucho, ou o anticucho, que foi colonizado entre os séculos XVI e XIX, e os antecuchos podem ser encontrados em carrinhos e barracas de rua. Esse prato é feito com coração bovino ou de frango. Outros pratos que fazem parte da culinária boliviana, embora sejam mais raros em restaurantes, são o lambreado de conejo, o típico coelho empanado, o polo em canasta, que é um tipo de frango empanado, e alguns ensopados, como a sopa de mandioca, a sopa de milho e a exótica pizza de grama. Na Bolívia, o futebol também é o esporte mais popular do país, assim como o futebol de mesa, também conhecido como futebol, que é jogado nas esquinas por crianças e adultos. Além disso, outras modalidades como voleibol e basquete são esportes bastante praticados no solo boliviano. O esportista mais famoso na Bolívia é Marco Antônio Echeverría Vargas, também conhecido como Marco Echeverría, ou ainda El Diabo Echeverría. Ele é um ex-jogador de futebol que jogava como meio-campo e que atualmente é treinador. Ele era um ótimo criador de jogadas, considerado o maior jogador boliviano de todos os tempos. Em abril de 2016, o Congresso Boliviano lhe concedeu a Ordem do Mérito e um título de cidadão distinto, logo após se aposentar como jogador. A Bolívia sempre se concentrou na marcha atlética, e os atletas participam regularmente das grandes competições, especialmente de 20 km femininos. O nome que se destaca é a atleta Wendy Cornejo. Os bolivianos geralmente participam de competições esportivas de tiro nas Olimpíadas, embora seu desempenho nacional não seja tão bom.